Chegamos para mais um episódio do nosso 2PCast oficial, toda quinta-feira aqui ao vivo. E nós chegamos aqui para mais um episódio super especial. Então já vou pedir para vocês, comigo, claro, Michele Castro, para quem ainda não me conhece, já curte aqui o canal, segue, se inscreve, acessa todas as nossas redes, 2PCast oficial. Estamos em todas as redes, com muitos cortes incríveis e os nossos vídeos aqui na íntegra para vocês assistirem, que tem muito conteúdo para a gente falar sobre a comunicação. Porque se você quer evoluir nas suas relações, você precisa melhorar a sua comunicação. E por isso que hoje eu trouxe uma convidada super especial, que eu vou falar um pouquinho sobre ela com vocês. Ela é psicóloga há 12 anos, pós-graduada em neuropsicologia e em neurociências. Eu estou falando com a Nathalie Gudaiol, é isso? É isso, tudo bom? Bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigada pelo convite e espero contribuir aí para ajudar na comunicação de todos. Vai sim, eu fiquei também feliz que você aceitou o convite, conseguimos encaixar a agenda, finalzinho do ano é sempre uma correria, mas deu certo, estamos aqui. Então eu vou pedir para vocês, deixem a mensagem, mandem as perguntas de vocês, porque eu já estou com várias perguntas aqui para a gente aproveitar a Nathalie e a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu estava até pensando um pouco antes, Nath, sobre o meio corporativo, é algo que eu sempre uso de referência. E olha só que louco que é, né? A gente trabalha, convive com pessoas que nem sempre a gente gosta, nem sempre a gente tem afinidade, e é natural. Uhum. E a gente tira uma força, uma energia, a gente se controla para conversar com alguém que a gente não gosta. A gente vai no banheiro, faz uma oração, a gente toma um remédio para se acalmar. Tudo para controlar as nossas emoções e falar com as pessoas da melhor forma possível. Nem sempre a gente consegue. Mas quando a gente chega na nossa casa, a gente não tem esse mesmo cuidado. E eu percebo isso cada vez mais, o quanto afasta as relações com filhos, com marido, com esposa, enfim, a gente consegue ter um trato diferente até pela intimidade, talvez seja isso. Então, eu queria iniciar essa nossa conversa falando um pouco sobre essa questão da inteligência emocional e por que a gente não consegue ter essa noção, assim, de ter um cuidado com o outro que mal a gente conhece e às vezes nem gosta, mas com alguém da nossa casa que a gente ama, a gente não tem. O que acontece exatamente nesse caso é que o que faz com que a gente seja tão cuidadoso com o outro é justamente o medo que a gente tem do julgamento. Então, a gente sabe que em relações fora da nossa casa, nós estamos sendo julgados o tempo todo, né? E esse medo do julgamento, porque em última instância todo ser humano quer ser bem quisto, quer ser bem aceito, quer ser bem visto. Então isso faz com que a gente exerça um maior autocontrole para que a gente tenha esse julgamento de uma forma mais positiva. Em contrapartida, quando a gente está dentro da nossa casa, a gente perde um pouco essa necessidade, né, desse julgamento ser positivo, porque afinal de contas o teu marido já te aceitou, ele já escolheu você, então agora você pode só ser você mesmo. Relaxa. A sua mãe não vai te abandonar, o teu filho não vai embora, ele não pode abrir a porta e falar, olha, quer saber, eu não quero mais que você seja minha mãe, porque você vai ser a mãe dele pro resto da sua vida. E aí a gente perde, então, um pouco dessa necessidade, porque o medo de perder, o medo de como o outro vai julgar a gente, faz com que a gente mesmo se autorregularize para que a gente tenha um olhar positivo do outro. Exatamente. E só que isso tem uma consequência lá na frente, né? Eu fico pensando muito, claro, eu já cometi isso, não tenho a menor dúvida, mas hoje eu tenho mais consciência disso, sabe, das minhas atitudes, e talvez esse seja um bom caminho, né, para as pessoas. Isso acontece muito das pessoas procurarem você para falar sobre isso, ou nem sempre ela tem essa consciência, e aí vem todo um trabalho para fazer isso. Eu trabalhei muitos anos como psicoterapeuta tradicional, que seria a parte da psicologia. Hoje eu tô mais na neuro, tá? Então eu vou falar da demanda da psicoterapia. Tá bom? Porque dentro da neurologia, o que acontece muito mais é que hoje os meus pacientes, eles têm queixas de doenças neurodegenerativas ou do neurodesenvolvimento, quero falar enfim. sobre isso. Mas falando da parte da psicoterapia, olha, se eu te falar que 95% dos casos são problemas de relacionamento, eu não estou brincando com relação a isso. E aí, relacionamentos no geral, tá? Então, relacionamentos desde relacionamentos de trabalho, relacionamentos familiares e relacionamentos amorosos.
são o topo das queixas e da procura e da maioria do desencadeamento dos transtornos emocionais. Eles derivam de dificuldade de relacionamento. Então, eu acho que é por isso que o tema relacionamento, ele faz tanto sucesso, ele é tão buscado na internet, porque relacionamentos são o grande problema da humanidade. Porque somos seres sociáveis, mas não sabemos conviver em sociedade, temos muita dificuldade em lidar, em tratar o outro e temos sérios problemas e consequências desses problemas com relação a relacionar-se. Exatamente. E isso é curioso, porque assim, somos os únicos seres que a gente se fala. Porque que tem linguagem. Que a gente se comunica. E por que a gente não usa o que a gente tem de mais precioso e único, que é a nossa comunicação, para ser verdadeiro com o outro, para conversar, para tentar entender, para falar realmente o que a gente sente. Às vezes, a gente se cobra para não falar, para achar que o outro, principalmente na nossa intimidade, nossa, vai achar que eu já tô aqui reclamando de novo. Ou como, eu recebo muitas essas perguntas também, como que eu faço para dizer pro meu marido que eu não estou feliz em determinada situação? Conversando. Sim. Então as pessoas tentam achar um caminho para isso e elas não conseguem, aí elas se calam e passa muito tempo, enfim, aí as consequências só pioram, né? De verdade, de verdade mesmo, tá? Eu não acho que o problema esteja na linguagem e no falar, tá? Essa é a minha interpretação. Perfeito. O que eu vejo como problema real é a interpretação do outro. O que acontece na nossa comunicação é que eu te digo uma coisa e você parte do pressuposto de que você entende o que eu estou te dizendo, quando na verdade você não tá. Por exemplo, tá? Se eu te disser assim, o meu marido é um idiota. Você vai interpretar isso de uma determinada forma. Sei lá, porque você tem um conceito sobre o que é ser um idiota, que não é o que é um idiota pra mim. Então, às vezes, eu posso estar te dizendo que ele é um idiota porque ele não me ajuda nas compras do mercado, a segurar as minhas sacolas, e ele não abre a porta do carro pra mim, e talvez isso seja um idiota. E pra você é um idiota porque ele é grosso, estúpido e me trata mal. E aí você parte do pressuposto de que você entendeu o que eu te disse e você vai me aconselhar com relação à tua perspectiva. E isso também acontece dentro das nossas relações. Então, às vezes, quando a gente fala pro outro, quando a gente expressa pro outro como a gente se sente, ou enfim, o outro interpreta a maneira dele. Então, o que acontece no caso dessas mulheres que vêm perguntar, muito provavelmente é que elas já tentaram expor questões e foi mal recebido. Ah, não faço nada disso. Acho uma bobagem. Ou então, nossa, como você é chata, você reclama de tudo, não sei o que, não sei o que. E aí, que tipo de questão que você gera nessa pessoa? Não vou falar. Eu não vou falar, né? Eu não quero falar, porque se eu falar, se eu disser como eu me sinto, isso não é aceito. Por quê? Porque é mal interpretado. Então, a grande questão tá na gente se vespir desses nossos preconceitos e da gente entender o outro de verdade, fazendo pergunta. Como que é isso pra você? E o que você quer dizer com relação a isso? E nem todo mundo tá disposto. Porque isso é o que resolve. Tem um livro bem famoso que chama Comunicação Não Violenta. Não sei se você já ouviu falar, né? Já ouvi falar, não li. É um bom livro, é uma boa leitura. E ele fala justamente sobre isso, sobre quanto que tem de violência na nossa forma de se comunicar, né? E eu vou pegar um exemplo que me marcou bastante, assim, desse livro. Ele fala de uma família, enfim, e o pai dessa família era um fumante. E aí os filhos e a esposa ficavam sempre reclamando do fato da pessoa fumar, enfim. E aí falavam coisas do tipo, você tá fedendo, sai daqui, a gente não te quer perto da gente, porque você tá fedendo, que horror, você vai fumar de novo, enfim, esse tipo de coisa. E aí isso afastava cada vez mais o relacionamento. E quando ele faz a intervenção, né, ele vira e fala assim, o que a sua família tá querendo te dizer é que cada cigarro que você acende é um tempo a menos que eles têm com você. E eles chamam tanto que eles não querem que você fume porque eles querem passar mais tempo contigo. E se a gente falasse isso dessa forma, soa de uma forma totalmente diferente, Nossa. né? É tão diferente de você Muda ouvir demais. isso, né? Assim, olha, cada vez que você acende um cigarro, eu me sinto tão triste porque eu sei que eu vou passar menos tempo do seu lado e eu gostaria de passar o máximo de tempo possível com você. Nossa, Ao invés de sair daqui porque você tá fedendo.
É que nem você, quando a gente fala sobre se gostar, né? Se amar primeiro para depois amar o outro, é muito nesse sentido quando eu uso esse exemplo do fumante, né? Se você fuma e eu não adianta, eu posso pedir para você falar, e todo mundo sabe que quem fuma, tudo que causa, não vai adiantar, você não vai parar. Mas provavelmente se eu falar pra você, assim, a pessoa que você mais ama, ela vai ganhar uma sobrevida, ela tá, sei lá, entre a vida e a morte, e ela vai ganhar uma sobrevida se você parar de fumar hoje. Você pararia? E ela certamente pararia. Sim. Só que por que ela não faz isso por ela? E se eu disser que a vida ela é sua e que você vai ganhar uma sobrevida se você parar de fumar? Então as pessoas, elas até conseguem fazer pelo outro, mas por elas mesmas não, né? E essa relação que você falou, essa comunicação, eu achei maravilhoso esse incrível, exemplo, não é? porque traduz uma grande diferença. Imagina um filho falar isso pro pai de uma forma carinhosa, do coração, né? Muitas vezes, que é genuíno, certamente tocaria diferente do que ele achar, nossa, ninguém me quer por perto, porque daí ele vai interpretar da pior forma. Totalmente diferente. E eu acho que muitas vezes quando a gente se comunica de uma forma equivocada, a gente quer dizer coisas e a gente diz outras coisas, ao invés de dizer o que a gente realmente quer dizer, e as pessoas interpretam de uma maneira equivocada. Então, talvez o fato de nós sermos os únicos animais que têm linguagem seja justamente o problema das nossas relações, né? Porque a comunicação, ela existe de outras formas no reino animal, mas por sermos seres que com linguagem, nós acabamos dizendo coisas de uma forma diferente. Então é legal a gente começar a pensar sobre o que realmente eu tô sentindo, o que realmente eu quero falar, né? O que realmente é aquilo, o que é real que eu tô sentindo aqui. E além disso, quando a pessoa te trouxer alguma coisa, você tentar trazer entendendo que, tipo, o que é um idiota pra você? Né? O que você chama de idiota? Idiota comparado a quem? E não simplesmente interpretar de qualquer Exato, jeito. tipo, eu já sei o que é e é isso. Ele tá querendo me dizer tal coisa. Acho que além disso também, com relação ao amor próprio que você trouxe, que eu acho que é muito significativo e que é um grande problema da nossa população, da população brasileira. A gente interpreta mal o fato de alguém se amar. Muito. Então, a gente vai construindo de uma forma muito significativa que o certo é que a gente não se ame. E aí, sempre que você vê uma manifestação de alguém que se gosta e que se ama e que de repente fala claramente sobre isso, essa pessoa é uma narcisista. Nossa, não criticada demais. Exato, porque não pode. Então, acho que fazer pelo outro tá ok, mas fazer por si é algo que ainda é mal visto, é mal interpretado. E amor próprio não tem a ver com o fato de você considerar que você não tenha nenhum defeito. Não é isso. Amor próprio é você se aceitar com os seus defeitos. E a partir do momento que você entende que você tem defeitos e que você precisa evoluir, você entende que o outro também tem a evolução dele. Então, quando você se ama, você passa a amar mais o próximo, ao invés de menos. Exatamente. E aí, eu acho que entra muito essa questão das ofensas que as pessoas têm quando você fala alguma coisa e a pessoa se ofende, né? E aí, eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de você não se conhecer. Porque por mais que você fale algo que, no contexto, faz sentido para minha trajetória, sei lá, alguém fala de idade, mulher a partir dos 30 anos não vale nada, dos 35, como a gente escuta. Mesmo que eu escute isso de alguém, não vai fazer a menor diferença, porque eu sei que a pessoa não tá falando de mim, por mais que ela fale todas as mulheres, eu não vou me ofender com isso. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão do autoconhecimento. Por que eu vou discutir com alguém se tá tudo bem comigo? Eu sei dos meus valores, eu sei o quanto isso não vai interferir. Agora, quando eu não sei, aí isso é um prato cheio para eu ficar discutindo com você, brigar, jogar hater, e aí vem todas essas questões, né? É um pouco disso. Por que as pessoas se ofendem com a opinião do outro? Sim, com certeza, porque elas levam pro lado pessoal, né? Então, assim, primeira coisa que já existe uma feridinha ali, ela já tá ali, já existe, de repente, uma insegurança, já existe algo que você acredita com relação àquilo. E aí a pessoa vem e te fala alguma coisa que emana aquilo que já estava ali,
né, guardadinho, só vem à tona, porque só é capaz de te ofender quando algo daquilo já tá em si, né? E aí você acaba trazendo aquilo à tona, assim. Então, tem muito a ver com levar para o lado pessoal, de verdade, assim. E principalmente de você não entender que o outro vai te falar dele, e não de você, né? É dele que ele tá falando. E da bolha dele, das pessoas que ele convive. Não tem a ver com você. Não é sobre você, é sobre o outro, assim, né? Eu acho que grande parte do que fez com que eu conseguisse ir bem no Instagram e na internet no todo foi porque eu tenho uma capacidade boa com relação a isso, assim. Porque no começo era muito comum que o pessoal viesse e falasse, tipo... E principalmente, assim, quem vem te ofender, normalmente são pessoas que são da área, né? E aí pega mais, porque, sei lá, uma pessoa, sei lá, que não tem nada a ver, vira e fala, você não sabe o que você tá falando? Você fala, talvez você não saiba, né? Mas aí você vê lá, tipo, um doutor em neurociência, o professor de não sei aonde, aí te criticando, aí você fala assim, caramba, será mesmo que o que eu falei, né? Já aconteceu de eu, tipo, voltar na literatura pra ver dados, se eu tinha me equivocado em alguma informação e tal. E aí eu comecei a entender, assim, né, tipo, rapidamente ali, nos 3 segundos, eu falei assim, eu acho que o que essa pessoa tá querendo dizer, na verdade, é que ela acredita que eu não mereça esse lugar, porque esse lugar deveria ser dela. Porque ela tem mais conhecimento técnico e teórico do que eu, mas em contrapartida ela não está sendo ouvida. E essa é uma dor dela, não é minha. Exatamente. Então não é sobre mim. E nunca é. E assim como todas essas questões, assim, desse movimento todo Red Pill e tudo mais, assim, tem muita ferida ali, né? Você vai ver que quando você realmente, assim, começa a olhar a fundo, você vai ver que existem muitos relacionamentos frustrados e aí muitas mulheres que sei lá, que fizeram coisas que não são tão bacanas. E o que o nosso cérebro faz para evitar a dor é um processo de generalização. Então, se você casou com o João, aí o João te traiu e foi horrível. Aí você demorou um tempo para se recuperar, aí você casou com o José, aí o José te traiu e foi horrível. O seu cérebro, como mecanismo de defesa, ele cria uma máxima de que homens traem. Só que a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Vamos colocar que aí 3 bi sejam homens. 3 bilhões de homens, o José e o João te traíram. Mas aí você assume que os outros 3 bilhões de homens fariam a mesma coisa. Exatamente. E você acha que esse movimento acaba... Que não é um movimento, né? Mais um olhar da forma diferente, ter esse lado mais masculino aflorado do Red Pill, por exemplo. E vem esses conselhos com relação às mulheres. Você acha que isso mais prejudica, afasta as relações homem-mulher ou não? Acho que hoje na internet, assim, tem muito, né, desse afastamento. Quando você entra lá, tem um monte de mulher que fica xingando e vice-versa, né? O homem que fica fazendo isso. Eu acho muito ruim quando a gente faz uma separação e segrega de qualquer forma, assim. Então, eu acho que todo tipo de segregação, ele acaba trazendo prejuízos para a nossa sociedade em geral, porque o segredo do nosso sucesso enquanto espécie é a união. E nós não somos mais fortes do que os ursos, nós não enxergamos melhor do que as águias, nós não nadamos melhor do que os golfinhos. Em contrapartida, nós estamos no topo da cadeia alimentar. E nós só conseguimos chegar no topo da cadeia alimentar porque nós nos unimos. Usamos ferramenta e união. Então, o sucesso da nossa evolução enquanto espécie se deve à nossa união. E aí, toda vez que você pratica qualquer tipo de segregação, homens e mulheres, negros e brancos, gordos e magros, ou seja lá o que for que você queira segregar, o que você está fazendo é tirando da gente o que a gente tem de melhor, que é a capacidade de nos unir. E isso afeta, assim, completamente todas as nossas relações. Eu não acho que as mulheres não prestem, o que os homens não prestem, o que os homens sejam ou as mulheres. Somos pessoas, né? E todos estamos no mesmo grupo, fazemos parte da mesma espécie. E a gente tem que se olhar dessa forma.
Então, acho que o olhar individual, ele é muito mais benéfico do que quando você faz e traz generalizações. Porque, sim, se você coloca, de repente, que você não pode se relacionar de forma nenhuma com uma mulher que tem mais de 35 anos, você pode deixar de conhecer uma pessoa que seria muito legal pra tua vida, só porque você colocou uma regra de que com 35 anos não rola, entendeu? Ou vice-versa, sei lá, de que o cara tem que ter, porque tem essas coisas, né, nos cortes lá dos Estados Unidos, umas mulheres que, o cara tem que ganhar X por ano. Eu acho muito louco que a sua escolha de um parceiro se baseie no saldo disponível na conta bancária, né? Porque, sei lá, o bem material se conquista e ele tá disponível para todo mundo, e as melhores coisas que nós temos na vida, elas custam R$0. É olhar o mar, é um abraço apertado, é um beijo na boca, é você sentar e conversar com a sua família, é você fazer amor com uma pessoa que você ama, não custa nada. Então não faz o menor sentido que para você fazer escolhas, você baseie as suas escolhas em saldo disponível na conta bancária. Nossa, muito bom. E cada vez mais a gente vê isso. As pessoas se afastando do que é realmente valor, do que é importante, e valorizando as coisas, né? Os bens materiais ou algo que vai me dar uma condição de estar em um lugar melhor. Que eu acho que, assim, o dinheiro compra, na verdade, o que você quer com o dinheiro é a relação. Né? Porque, eu quero ter um iate, legal. O que você vai fazer com esse iate? Vou levar meus amigos, eu quero levar minha família, eu quero... O que você quer de verdade são relacionamentos de qualidade. Então, talvez você não necessariamente precise ter um iate para conseguir isso. Talvez você precise mais cultivar os relacionamentos que você já tem do que passar muito tempo fora de casa, juntando para quando você tiver um iate, você ter uma conversa legal com os teus amigos, que muitas vezes já estão disponíveis. E nada contra quem quer ter iate, nada contra. Você tem direito de ter tudo que você quiser. A gente vive numa sociedade capitalista que te favorece esse tipo de questões. Mas eu acho de verdade que muitas vezes a gente valoriza o errado, né? Que você acha que, eu vou ter o carro X, e aí quando você tiver o carro X, você quer o quê? Ficar andando sozinho? Exatamente. Pela rua? E muito pelo contrário, né? Várias pessoas, a gente sabe, que chegaram nesse nível e conseguem entender que ela mais atrai pessoas que estão interessadas no que ela tem do que quem ela é, né? Então... Que eu acho que deve ser a pior coisa de se viver, assim. Deve ser tão difícil, né? De discernir essa questão, essa assim. diferença. Porque deve ser algo que fica ali permeando os seus pensamentos, assim, e que você nunca vai saber, porque não tem como, assim, não dá pra você saber, né? É uma coisa que não tem, né? Exatamente. Assim, deve ser realmente muito difícil você deitar à noite e pensar, nossa, mas será que essa pessoa estaria aqui se não fosse nessa condição? Tudo que eu tenho, exatamente. E é muito comum isso, as pessoas chegarem nesse nível e se deparar com essas decepções, né? Mas na verdade foi ela mesma que criou esse... E assim, é sem hipocrisia, lógico que a gente gosta de conforto, ninguém tá aqui dizendo que não. E que o dinheiro não seja importante, né? Acho que de todas as coisas gostosas que eu falei, faltou a comida, que a comida é paga, né? Tipo assim, é um prazer que todo mundo adora, mas ele realmente precisa de uma monetização ali. Mas eu também acho, assim, eu não vejo problema nenhum em as pessoas quererem evoluir, elas quererem ter a sua liberdade financeira, ou ter os bens que sejam. Eu só acho que às vezes a gente supervaloriza esse tipo de coisa. E tá aqui, a gente, né, do nosso lado, na nossa frente. E a gente tá desvalorizando que de verdade tem valor, assim. Eu acho muito louco quando a gente olha esse tipo de questão e fala assim, nossa, ao invés, não sei, porque não sei se você já viu, mas lá fora é muito comum que eles entrevistem mulheres e homens, enfim, e aí eles perguntam para as mulheres, muito comum, qual que é o teu homem perfeito? E aí a mulher, tipo, ao invés dela falar assim, um cara carinhoso, que, tipo, me trate, que me cuide e tal, não sei o que, ela fala assim, um cara de 1,90 ou 1,80 e alguma coisa, e que ganhe, sei lá, 150 mil por ano, eu não sei se isso é muito ou pouco, mas tipo um X por ano, e não sei o que. Aí eu falo, nossa, mas que descrição é essa? Parece uma vaga de emprego, tipo, exatamente, vai. Tipo, e daí se o cara for grosso, se o cara, tipo, te tratar mal, não tem problema, tipo, se ele for alto e ganhar 150 por mil, tá bom, tipo... É isso que importa. Não é? Tipo assim,
sei lá, a sociedade tá se perdendo. Perdendo, eu tenho percebido muito isso. E aí, só para não perder o fio que você falou uma coisa, por exemplo, de Red Pill, isso vale para qualquer outros assuntos quando a gente levanta bandeiras ou segue uma ideologia, a gente acaba entrando nesse movimento e se afasta de quem nós somos. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, o mais importante é a individualidade, é você se conhecer, entender o que você quer e seguir a sua individualidade em busca do seu objetivo. Quando a gente segue um movimento, uma ideologia, a gente segue porque está todo mundo naquele mesmo ritmo e a gente se afasta cada vez mais de quem nós somos. E aí fica ainda mais difícil. Quando você se depara em um relacionamento a partir dessas referências que ela nem é sua, muito provavelmente vai dar ruim esse relacionamento, porque ele não tem a ver com você, né? Exato. Aquele momento que você chega lá e pensa, o que eu tô fazendo aqui? Não é nada disso. Eu acho que acontece um pouco isso, né? E a gente esquece do mais importante, que é a conexão, né? Porque um relacionamento bem sucedido é um relacionamento onde existe conexão entre as partes. E relacionamento no geral. Então pode ser de uma amizade, pode ser um relacionamento realmente amoroso, romântico. Precisa conectar, né? Você precisa estar conectado com aquela pessoa. E conexão é uma coisa que a gente não consegue nem descrever o que significa, assim, né? Tem uma descrição da palavra conexão, mas assim, não se vende isso. Não tem como você dizer. Não tipo, materializa. Não, é algo que você sente. E tá ali. E você só sabe quando você olha no olho. Você só sabe quando você sente o cheiro. Você só sabe pelo tom de voz. É importante você gostar do tom de voz. E esse tipo de coisa eles acabam não falando. Então, isso eu acho que acaba deixando faltar. Porque quando a gente fala de relacionamento amoroso mesmo, de intimidade, não existe intimidade sem conexão. Uma coisa precisa necessariamente da outra, né? E aí talvez você fique muito preso a valores que são efêmeros, do tipo, se a pessoa é loira, ou não sei quantos anos ela tem, sei lá, esse tipo de coisa. E aí você esquece do mais importante. Você gosta de olhar nos olhos dessa pessoa? Você gosta do cheiro dessa pessoa? Você gosta do tom de voz dessa pessoa? Quando você fecha o olho e você pensa em algo, é nessa pessoa, é essa pessoa que tá com você nesse momento. Ela faz você se sentir especial. Exato. Isso não tem. E aí eu acho que se perde muito isso, assim. Isso é o que me deixa um pouco chateada com relação a todo esse tipo de conteúdo, assim. Porque eu acho que não fala sobre amor, sabe? Fala sobre vaga de emprego. Sobre, tipo, como se preenche uma vaga de emprego e as pessoas esquecem do mais importante, assim, elas fazem lista de relacionamento, de, o cara tem que ter X de altura, tem que ter olho de tal cor, tem que ter não sei o quê, né, que essas listas que rolam aí de monte, não sei o quê. E aí você vai olhar aquela lista e em nenhum momento tem, tipo assim, eu quero, tipo, gostar de cheirar o cabelo da pessoa, eu quero gostar de deitar no ombro dessa pessoa, eu quero, tipo, gostar da textura da pele dessa pessoa. Porque isso é o que realmente importa, né? Porque na hora, no convívio, é isso que faz a diferença, assim. Tanto faz a cor do olho, né? O importante é você gosta do olhar. É isso, né? Essa é a parte mais importante. Eu participei há pouco tempo de um evento que teve de Red Pill. E aí eu tive a oportunidade de falar e no final eu deixei essa dica, assim. Eu falei, olha... longe disso, eu não tô aqui para julgar se vocês acham com relação à idade de mulher, mas cuidado com relação a isso para não deixar passar aquela mulher que é incrível e que você tá deixando porque ela não fechou o seu checklist ali da idade, sabe? Então, realmente é difícil a gente encontrar alguém que conecta, que faz sentido, que tenha os mesmos valores e a mesma intenção que você, né? É muito importante a gente estar na mesma mentalidade para que a gente possa caminhar juntos. E quando você encontra, você fica, poxa, mas ela não tem a idade que eu estou procurando. Exato. E aí você vai descartar uma pessoa incrível. Então, cuidado, só observa, né? E eu acho que o caminho é mais ou menos isso, né? Eu acho que sempre que a gente encontra alguém que a gente conecta muito, esse é o ponto. É um bom sinal. Exato. E é tão difícil se conectar assim com alguém que a gente não pode deixar isso passar. Porque você tem que viver. Porque a chance dessa conexão acontecer, ela é muito baixa, assim. É muito difícil de acontecer dessa forma, assim. E quando acontece, há um presente. Exatamente, concordo. Sabe que uma das coindo um pouco assim
as questões que eu tenho observado demais. Eu fui há pouco tempo num congresso de inovação, tecnologia e fala sobre o futuro do mercado. E uma das coisas que foi muito comentado lá, até pouco tempo atrás, as nossas maiores referências para ter um bom emprego, um bom cargo, era o nosso currículo, né? Estar com 2 faculdades, ou uma faculdade de pós-graduação, vários cursos. E hoje não, e o futuro do mercado cada vez menos será exigido isso. É claro que você tem que se qualificar, mas no final das contas será cada vez mais avaliado e considerado essas habilidades que a gente tem, que devemos ter com a inteligência emocional, na comunicação, no trato com as pessoas. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho percebido muito que eu faço algumas mentorias e vem do meio corporativo essas reclamações das pessoas surtando no mercado de trabalho, tendo muita dificuldade de saúde mental mesmo, de lidar com isso. Há pouco tempo, uma das meninas, logo eu comecei a videoconferência com ela, a primeira coisa que ela falou: Michele, desculpa, eu tô numa correria aqui e super chateada, já é a 3ª pessoa que eu contrato, treino, fico 3 meses com a pessoa e agora um rapaz super querido, adorei ele, assim... Eu tô vendo que é verdade isso. Ele tá com problema de saúde mental mesmo. Ele trouxe atestado, tudo, e eu consigo perceber. E faz 3 meses que ele tá aqui, ele já tá surtando. E eu tenho percebido esse movimento. Como é que você tá vendo isso? Sim, tem acontecido cada vez mais, né? A gente tá com muito burnout, muito afastamento por conta de burnout. Acho que o mercado passou a exigir muito, né? Mas nós somos cada vez mais exigidos. Então, além do currículo, agora exige-se também que você tenha uma habilidade de comunicação e que você tenha, enfim, cada vez mais o excesso de pessoas, né? Então a gente tem uma lei da oferta e da procura que rege o nosso sistema econômico, que não pode ser ignorado. Então, quanto mais pessoas nós temos uma concorrência muito maior, que faz com que a gente se exija muito mais, né? Então, vamos lá, na época do meu pai tinha feito faculdade, e o simples fato dele ter se graduado fazia com que ele conseguisse um cargo muito bom, porque existiam pouquíssimas universidades e quase ninguém conseguia se graduar. Então, a partir do momento que você tinha uma graduação, você já estava muito aquém do mercado. Passou pouco tempo, tem a geração mais da minha mãe, ali que as pessoas já tinham mais, já eram mais graduadas, e aí começou a se exigir um segundo idioma. E aí começou toda essa história do segundo idioma. Hoje a gente está num nível que, se você não tiver, de repente, um mestrado, um doutorado, alguma coisa, tem cargos que você nem vai conseguir ocupar. Que eles já não te são mais acessíveis, única e exclusivamente pelo fato de você não ter um diploma específico para aquilo. E hoje todo mundo, a maioria das pessoas é graduada. Então, quando você chega no mercado de trabalho, você chega com uma concorrência muito maior, né? Porque hoje em dia existem N universidades, um título de graduação, ele já não é mais o que ele poderia ser, ou o que ele representou lá atrás. E as pessoas estão se exigindo cada vez mais no mercado que é cada vez mais concorrente. Exatamente. Então, assim, se exige muito, a nossa qualidade de vida diminuiu muito por conta do nosso custo de vida. Hoje a gente tem um custo de vida muito elevado. Morar na cidade de São Paulo, onde é muito caro, aqui é muito caro. Eu não tenho tanta referência de outros locais, porque vivo aqui. Sim. Mas assim, aqui é um absurdo, né? Caro. O Brasil é caro, né? O Brasil é muito caro. E São Paulo é tipo o topo do caro, assim. E hoje, se você não for uma pessoa que mora com alguém, é difícil de você manter uma determinada estrutura, assim, porque o estilo de vida que foi criado, ele é um estilo de vida para ser mantido a 2. Né? Não é mais um estilo, porque antigamente ali, e não precisamos ir muito lá atrás, a gente está falando de 20 anos atrás, um homem conseguia manter e suprir uma casa tranquilamente. Hoje é muito difícil, né? Hoje uma pessoa só, para ela manter uma casa, é muito difícil. Porque é muita coisa. E as nossas necessidades, elas foram aumentando ao longo do tempo, né? Então, antigamente, sei lá, eu não tive telefone até 13 anos. Eu fui ter telefone, eu tinha 13 anos de idade.
A gente não tinha telefone, a gente não tinha celular, a gente tinha um televisor, a gente tinha, tipo, saía, descia e corria no chão de pé descalço, e era isso que você saía pra brincar. Sei lá, um carro, era um carro da família, que era usado ali, porque o transporte público, bem ou mal, não era maravilhoso, mas ele funcionava e tal. Hoje em dia, se você for ter uma vida de uma pessoa de classe média, nossa, é muito gasto, porque você tem net, aí tem Netflix, aí, não é? Tipo, a internet, aí Netflix, olha, aí tem o Amazon, aí tem não sei o que, aí tem o Spotify. E Spotify, e não sei o que, e isso, é muita coisa. Quando você coloca no papel e você vai ver assim, e tornou-se necessário, né? Exatamente. Tipo, virou uma coisa que é despesa da família mesmo, né? Assim, todo mundo tem, e todo mundo, enfim... Cada integrante de uma família tem um celular, esse celular tem uma conta, esse celular gera uma conta. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que na verdade, o nosso estilo de vida se alterou. Esse estilo de vida fez com que a gente precisasse passar muito mais tempo nesse mercado, nesse trabalho, nesse emprego, para que a gente conseguisse monetizar mais. E a gente tem vivido cada vez menos qualidade de vida, porque aqui na cidade de São Paulo, o que você pode fazer de graça como lazer? Tem as coisas públicas mesmo, de parque, alguma coisa assim, e é isso. Tipo, se você acordar e falar, hoje eu quero sair sem gastar nada. Não, impossível. Não tem. Não tem como. Saiu, botou o pé pra rua, não tem, tá gastando. Né? Assim, tudo bem, eu moro do lado do parque, legal, aí você consegue, mas se você só tiver que se deslocar, o meu estacionamento é um absurdo, né? Não tem como. Tipo, então, assim, é difícil ter uma família, né? É difícil de você, porque qualquer tipo de atividade... E a cobrança vem, né? E aí as pessoas ficam... Porque elas precisam daquele emprego, ela precisa daquele trabalho, só que nem sempre ela se identifica ou ela não consegue lidar com aquilo, e eu acho que é isso que faz as pessoas estarem cada vez mais nesse... A gente não tem qualidade de vida, na verdade, assim, se a gente prezasse por uma qualidade, só que isso teria que reestruturar toda a nossa... Não vai acontecer, né? A gente teria que reestruturar toda a nossa sociedade e tudo mais, e o mercado mesmo, o econômico, ele não tem interesse nisso. Mas quanto maior é o nível de qualidade de vida, menor é o nível de estresse. Agora, o estilo de vida que a gente tem levado é um estilo de vida que favorece uma vida que é desqualificada. E cada vez mais desqualificada, né? Porque cada vez as pessoas têm trabalhado cada vez mais. O mercado de trabalho hoje é um mercado que ele valoriza esse empenho absoluto. Então, se você sai às 10 e o outro sai 10h20, ele é melhor porque ele saiu 20 minutos depois. Então, isso é super valorizado, essa questão de você estar cada vez mais ali naquele ambiente e tudo mais. Não precisa ir muito longe, vamos pegar essas hiperempresas que são super maravilhosas e deixam o funcionário levar o cachorro, levar a família, levar não sei o quê. Ele tá passando mais tempo lá dentro, né? É isso que ele quer, na verdade. Ele tá muito mais tempo lá dentro, assim. Então, a gente tem valorizado esse tipo de questão, assim. E de novo, dependendo da cidade onde você tá, o lugar onde você vive, você tem qualidade de vida zero, né? Aqui, além de tudo, além de ser caro, a gente tem uma violência extrema. Então, você não sai nem com o celular na rua. Você vai andar no parque com o celular? Impossível. Eu não vou também. Impossível. Não vou. Como. E aí, muitas vezes você fala, nem vou no parque. Não posso nem levar meu celular. Se acontecer alguma coisa, nem vou ficar, né? Tipo nem assim, se permite não mais. posso nem tirar uma foto, não posso não sei o que e tal. E eu acho que a gente deveria, por isso que o estilo de vida, ele é tão importante, assim. Mas eu entendo, de verdade, porque a neurociência prega muito, né? Qualidade de sono, exercício físico e alimentação adequada. Esses 3 pilares, eles são a base de uma saúde mental adequada. É possível para todo mundo? De verdade, com a vida que a gente leva? Não é. Muita gente não consegue ter 8 horas de sono por conta da rotina. Muita gente tem dificuldade porque não tem tempo para cozinhar. E aí, quando você come comidas que são hiperpalatáveis, elas são muito mais acessíveis e muito mais baratas. Sai muito mais barato comprar um miojo do que comprar alface, tomate, pepino, cenoura, cortar mais um frango, né? Tipo, e um miojo é uma refeição. Pois é, Nath, isso é uma coisa que você tocou e que a gente mais vê na internet, né? Essa hipocrisia, né? Sim. Que é possível, sim, você ter qualidade de vida, você acordar cedo, ir para uma academia. Claro que é possível, se você tem dinheiro.
Sim, mas é sempre sobre oportunidades, É muito né? É difícil, sempre as sobre pessoas- oportunidades. A mesma coisa de fruta, assim, sabe? Tem gente que não consegue ter acesso. E a gente sabe, é super saudável, enfim. Mas não é todo mundo que consegue ter acesso a uma fruta, que é uma coisa simples. Né? Assim, tem Mas muita essa é a gente que tem realidade. 3 empregos, então essa pessoa ela não consegue dormir 8 horas, porque 3 horas da manhã ela tá acordada, ela tem que pegar 4 ônibus para ela chegar no Exatamente. primeiro trabalho para, sei lá, levantar peso e carregar cimento e carregar caminhão para depois ela sair dali, comer, bater uma marmita e ir para mais outro emprego. E quantas enfermeiras que viram à noite, tipo, saem de um trabalho e vão pro outro, sendo que elas teriam, tipo, elas trabalham 12 por 24, elas teriam 24 horas para folgar e elas fazem 2 plantões. Exatamente. Então as pessoas. E por quê? Porque a gente desenvolveu uma sociedade onde o capital é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí tudo vai se movimentar Em torno do disso. capital. Exato. Porque é o capital que permeia todas as coisas. O capital é tão importante que ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque é o capital que faz com que as pesquisas científicas sejam não aprovadas. E então, até a nossa ciência está baseada no nosso capitalismo. Né? A gente os projetos que vão ser aprovados vão ser aqueles que vão trazer. Vale mais a pena eu estudar uma medicação natural para ansiedade ou uma medicação para TDAH? Exatamente. Uma medicação para TDAH, então a gente coloca dinheiro aqui. É muito isso. E aproveitando até falando sobre TDAH, sabe que isso é uma dúvida que eu tenho e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro que hoje em dia, em todos os lugares a gente escuta, todo mundo acaba se diagnosticando que tem TDAH sem ter o conhecimento profissional, mas por escutar muito falar quais são os sintomas, e aí a pessoa se identifica. E eu queria entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, entender e saber, é sério isso? E o que é importante a pessoa saber que ela tem para como lidar com isso. E me confunde um pouco sobre bipolaridade. Até que ponto isso se confunde ou nada a ver? O TDAH, na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente está falando de uma pessoa que durante o desenvolvimento, a maturação cerebral dela ali, ela teve questões que geraram um transtorno. Tá? Então, aquele cérebro não se desenvolveu como um cérebro neurotípico, que é o que a gente fala. Então, é naquela fase de desenvolvimento. Ou seja, quando eu falo de uma pessoa com TDAH, eu estou falando de alguém que apresenta sintomas desde a infância. Tá? Então, assim, um adulto que começou a ficar desconcentrado, começou a ter dificuldade de foco, de atenção concentrada mesmo, depois de adulto, ele tem uma outra questão. Ele está passando por um momento emocional que está dificultando essa atividade dele. Mas ele não é um TDAH, porque um TDAH ele tem desde a infância esses sintomas, tá? Quando a gente fala desse transtorno, ele é um transtorno que ele vai afetar o nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui atrás da nossa testa, que é responsável pelas nossas funções executivas. E as nossas funções executivas, elas incluem a atenção, que é a primeira função psicológica superior, a memória de trabalho, ou memória operacional, que é a memória de curto prazo que a gente usa para fazer determinadas ações. Então, sua professora te passou ali uma instrução de um trabalho, você precisa memorizar aquilo para que você consiga executar. O planejamento de alguma coisa, então sempre que eu vou executar uma atividade eu tenho um planejamento, ela tem que ter começo, meio e fim. Eu vou fazer café, eu ponho ali o filtro, aí eu coloco o pó e depois eu coloco a água, enfim, então planejamento, a execução e a flexibilidade de raciocínio. O que significa isso? Eu vou tentar um caminho e de repente esse caminho não dá certo e eu vou flexibilizar e vou tentar outro. Tipo, eu tô perdida, então eu vou começar, não vou ficar dando volta. Eu vou tentar uma outra rua, eu vou tentar, então isso é o que a gente chama de flexibilidade de raciocínio. Além disso, a velocidade de raciocínio também está incluída aqui dentro das funções executivas, tá? Então a gente está falando de 6 questões. Quando a gente fala de uma pessoa com TDAH, ela tem dificuldade nessas 6 questões, tá? Não é só na atenção. Mas por que se chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade?
Porque a atenção é a primeira função psicológica superior. E quando essa atenção, ela tá afetada, ela afeta a minha memória operacional. Se minha memória operacional tá afetada, ela afeta a minha capacidade de planejamento. Se minha questão de planejamento, ela atrapalha a minha execução. Se eu não tô executando direito, eu tenho dificuldade de flexibilidade. Então, é um efeito cascata que acontece. E é por isso que é chamado de transtorno do déficit de atenção. E aí ele não tem só a ver com atenção concentrada, alternada e dividida. Ele tem a ver com funções executivas no geral. Deveria ser o transtorno das funções executivas. Só que, de novo, ele recebeu esse nome porque a atenção é a primeira, então entendeu-se que quando aquela primeira função está alterada, ela acaba trazendo consequências, tá? O que acontece na realidade com relação ao funcionamento cerebral? A gente tem dentro do cérebro um sistema chamado sistema dopaminérgico, que é o responsável pela liberação do neurotransmissor dopamina, que todo mundo já ouviu falar. E as pessoas com TDAH, elas têm menos liberação de uma dopamina que a gente chama de dopamina tônica, que seria uma dopamina que ela tá ali pingando, pingando o dia inteiro. Dopamina é o neurotransmissor da motivação. Então, até para que eu possa levar a minha mão para esse copo d'água, eu preciso estar motivada para matar a minha sede. Então, eu preciso de motivação para tudo. Não é só motivação de palestra motivacional, não é isso. É motivação mesmo de execução de tarefas, tá? E a gente tem um outro tipo de dopamina, que é a dopamina fásica, que é aquela que eu recebo a partir do momento que eu tenho uma ação externa. Então, comer o chocolate muito gostoso, assistir o programa de TV, o vídeo no TikTok, enfim, ele me gera essa dopamina fásica. Então, as pessoas com TDAH, elas têm aqui um déficit nessa dopamina tônica. Ao invés de pingar, ela aí pinga menos e tal. O que ela faz? Para suprir essa falta aqui, ela começa a ter comportamentos que tragam mais a fásica. Porque a fásica vai trazer dopamina para ter motivação. Por isso ela procrastina. Então ela começa a fazer ali a atividade da escola e aí ela fala, nossa, já sei, vou assistir um vídeo. Aí ela aí vem aquela dopamina, ela faz mais um pouco. Então ela fica procrastinando porque ela fica buscando uma dopamina faltante. Quando a gente coloca uma medicação nesse paciente, a gente coloca a dopamina faltante. Então, ela começa a pingar como ela deveria pingar e esse paciente vai se sentir cada vez mais motivado para executar suas ações e ele vai ter uma melhora nas funções executivas. Junto com isso, a gente associa a psicoterapia. Por quê? Porque é uma pessoa que a vida inteira viveu com dificuldade de organização, tem dificuldade nos seus relacionamentos, tem uma série de questões que vão permeando ali aquele espaço e aquela vida pessoal da pessoa que a psicoterapia vai auxiliar. O que a gente tem hoje de tratamento, né, é mais atualizado e mais moderno, é a neuromodulação. Porque a neuromodulação vai trabalhar na atividade elétrica do cérebro e a eletricidade que vai gerar quais são os neurotransmissores que devem ser emitidos na nossa corrente sanguínea. E quando a gente fala de medicação, a partir do momento que eu não medico um paciente com TDAH, ele volta a ter sintomas. Quando eu neuromodulo um paciente com TDAH, eu tenho ganhos que são irreversíveis. Não significa que essa pessoa vai ter uma remissão completa e total dos seus sintomas, mas aquilo que ela ganhou durante o tratamento de neuromodulação, ela consegue manter. Então, a gente está falando de uma maior qualidade de vida. Então, existe também essa possibilidade. Aí vamos para bipolaridade, tá bom? Quando a gente fala de bipolaridade, a gente está falando de um transtorno de humor, tá? Então é uma pessoa que tem um transtorno de humor e ela tem oscilações de humor. Só que essas oscilações, elas não são diárias, como por exemplo num borderline, assim, a pessoa acordou e aí depois foi dormir. A ciclagem normalmente dentro da bipolaridade, ela é uma ciclagem mais longa. Então a pessoa passa um período ali que ela tá mais triste, mais introspectiva, angustiada, com sintomas mais apática, com menos vontade de viver, e aí de repente ela entra num outro ciclo que é o ciclo da mania, né, ou da hipomania, enfim, que ela fica mais motivada, que ela tem muito mais vontade, desejo da vida, e que quando a gente fala de uma mania muito extrema, a gente fala de sintomas de exagero, então ela tem uma mania de grandiosidade, ela tem uma libido totalmente exagerada, ela tem compulsão por compras, ela quer viver. Então ela entra nesses extremos, tá? O que acontece é que o TDAH,
ele tem, às vezes, essa questão um pouco dessa oscilação de humor, tá? Faz um pouco parte, mas não como é na bipolaridade. Então, o que pode ser confundido é essa questão de que, às vezes, as pessoas falam assim, eu fico meio desmotivado, mas isso tem mais a ver com uma exaustão por falta de dopamina, mesmo no cérebro. Então, no final do dia, as pessoas com TDAH tendem a estar muito mais cansadas do que pessoas que não têm o transtorno. E aí elas podem falar, tipo, eu acordo super feliz e aí eu vou dormir, tô mal. Mas não necessariamente, ela tá exausta, ela tá mais cansada. E na bipolaridade não, realmente essa pessoa tem essa oscilação mesmo e é uma oscilação do humor. Então é como se esse humor oscilasse e isso traz sérias consequências, é bem ruim pra quem vive esse transtorno, assim, a pessoa vai te relatar uma série de sofrimentos, assim como as pessoas que têm TDAH. Então que eles podem se confundir um pouquinho mais nisso, Sim. assim, mas eles são bem diferentes porque dentro da bipolaridade a gente não tem nada de funções executivas, a gente tem uma cognição que funciona perfeitamente. Exatamente, é uma diferença. Mas eu adorei a explicação, foi uma aula, hein? Amei demais, muito bom, porque isso consegue deixar claro que existe todas essas deficiências. Total. E não é uma coisa assim, nossa, é que eu sou desatenta, então eu tenho TDAH, que muita gente fala isso. Exato, né? Mas é por falta de conhecimento mesmo, né? Assim, acho que a internet é uma bênção, ao mesmo tempo não é, né? Porque hoje a gente tem acesso a muita informação, Sim. que é maravilhoso, mas em contrapartida também, como essa informação ela nem sempre chega até pra gente fazer esse corte, não vai dar com as 6 coisas. Sim. Então esse corte vai pela metade. E aí acaba que muitas vezes as pessoas acabam recebendo uma informação pela metade. E elas se identificam, mas aí o que eu sempre falo é, se você se identificou, procura saber. Né? Porque o não também é uma resposta. Então, se você, souber que você não tem, tá tudo bem. Pra que serve saber? Pra gente ter direcionamento, porque tudo tem tratamento. Então, não precisa ficar sofrendo. Mesmo quando a gente fala de transtornos que são transtornos sem cura, eles são transtornos tratáveis. E a partir do momento que essa pessoa está tratada, ela tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, não tem por que ficar sofrendo. A diferença que faz entre você saber ou não saber é que ou você vai ficar sofrendo e tentando uma série de coisas que vão te deixar ainda mais frustrado, ou você vai conseguir ter um direcionamento e uma orientação para um caminho mais correto, mais assertivo. Exatamente. E o que isso atrapalha o TDAH nos relacionamentos? Por exemplo, ele afasta muito mais, dependendo da pessoa, o nível, não sei se tem níveis também, né, de TDAH, no sentido de, por exemplo, eu convivo não, eu tenho uma amizade com uma pessoa que me relatou isso do relacionamento dela, e ela acha que ela é uma pessoa mais fria, além do normal, assim, que ela acha que é porque ele tem esse diagnóstico. Isso atrapalha? Tá, a frieza não tá muito relacionada, tá? Geralmente o tipo de questão que se vincula no TDAH para relacionamentos é que são pessoas esquecidas, são pessoas que dão aquela viajada, aquela pensar, tá longe, e aí esquece a chave, e aí foi lá e não lembra, e aí esqueceu o aniversário. E então, assim, para as outras pessoas, isso tende a incomodar muito. Então, eles tendem a ter problemas de relacionamento, porque aquela pessoa, que a gente chama de mais desligada, é uma pessoa que talvez o que ela pode estar chamando de frieza, pode ser isso, né? Talvez ela tá chamando como frieza uma questão da pessoa ser um pouco mais desligada e tá mais no próprio pensamento ali, que isso faz parte. Do que propriamente não é que eles não sejam empáticos, pelo contrário, eles têm muita empatia, eles são pessoas maravilhosas, assim, de lidar, de verdade, assim, o TDAH geralmente é bem comunicativo, são pessoas, gostosas, divertidas, mas tem essa coisa, putz, nossa, onde é que tá a chave? Nossa, aí gera caos, né, aí, não sei o que, você avisou a semana inteira que é aniversário da tua mãe, o cara chega na tua casa, cumprimenta tua mãe, não dá parabéns, sabe? Nossa, é e não faz mesmo. De propósito, assim, não é uma coisa que faz por querer, só que isso gera conflitos dentro de relações. Então, assim, conviver com alguém com TDAH é difícil, porque é difícil você entender aquele funcionamento e porque você tende a achar que a pessoa faz aquilo de propósito, assim como de verdade eu acho bem desafiador todos os transtornos mentais no geral. Eu acho que eles são desafiadores porque a gente
tende a olhar e achar que a pessoa tá fazendo isso porque ela quer. Criticar, né? Não, e porque ela quer, né? Tipo, está com depressão? Não, levanta, sabe? Que é diferente do, sei lá, de quando a pessoa tem um tipo de deficiência ou algum outro tipo de uma patologia que, sei lá, que é mais visível ali, ela é mais bem aceita, né? E quando a gente fala de um transtorno mental, ele é menos aceito porque ele é menos palpável e aí dá a sensação de, não, você fez de propósito, eu te avisei a semana inteira que era aniversário da minha mãe. Não é possível que você não tenha lembrado. Muita inconsequência, muita desatenção, pelo amor de Deus. Não pode. Nossa, minha mãe ficou chateada e não sei o quê. E você veio e não trouxe um presente e tal. Eu não quero. Aliás, isso, como veio muito à tona, né, de um tempo pra cá sobre esse assunto, eu percebo que as pessoas conseguem, meio que deu um alívio no sentido de, nossa, minha infância ou a minha adolescência, eu achava que eu era uma pessoa terrível, porque todo mundo me criticava, dizia, nossa, que desatenta, não consegue ler um livro, não consegue se concentrar, não tá sempre indo mal nas atividades. E na verdade ela tem essa deficiência, né? Então quando ela consegue encontrar essa resposta, meio que dá um alívio, porque ela consegue entender, não, eu não tinha nada de errado lá, eu realmente tenho essa deficiência e hoje consigo tratar. Que é isso, né? Nossa, total. E eu sinto isso com todos os diagnósticos, assim, que eles são libertadores. Eles trazem para o paciente, e eu acho que eu amo tanto a minha área de trabalho de avaliação neuropsicológica, que serve justamente para diagnóstico, por conta desse feedback que vem, sabe? Porque não é sobre aplicar teste, não é sobre correção e elaboração de laudo, é sobre isso que vem depois, assim. Então é muito significativo, assim. Eu tava com a K, né, a gente foi fazer um episódio junto sexta-feira e eu acabei encaminhando uma paciente para ela, que eu fiz a avaliação e ela continua em tratamento com a Karina. E aí, ela, nesse final de ano, ela chorou e ela agradeceu a Karina. Ela falou assim, se não tivesse sido o processo com a Nath, eu descobri que eu não tenho TDAH e viesse o tratamento contigo, não sei o que, e toda a evolução que eu tive a partir disso, eu não estaria hoje onde eu estou, porque ela empreendeu, enfim, ela teve um caminho muito bonito, assim. E você vê, tudo começou ali de uma avaliação de, tipo, dela saber que não era um TDAH, que era um transtorno de ansiedade, dela buscar, né, ajuda para isso, lógico, estar disposta, porque um processo psicoterapêutico é muito doloroso, mas eu acho que essa liberdade, assim, é incrível, muda, é o que faz com que eu ame, assim, sabe? Porque, e é constante, as pessoas falam assim, nossa, recentemente eu acabei fazendo um diagnóstico de uma paciente, e ela falou, Nath, eu sempre soube que eu era diferente. Eu só não sabia que era isso que eu tinha. Mas eu sabia que tinha alguma coisa comigo. E agora eu sei o que eu tenho. E agora eu vou encontrar os meus pares. E agora eu vou encontrar o meu direcionamento. Então agora eu sei pra onde ir. E antes eu só não sabia. Porque eu tava completamente perdida. Nossa, e é muito isso mesmo, e faz total diferença. Deixa eu ler uma pergunta aqui que eu acho super interessante e que talvez muita gente vá se identificar. Peraí. Eu tive um relacionamento narcisista por 17 anos. E me separei há 1 ano e meio e estou me relacionando com uma pessoa que provavelmente é um narcisista, porque eu atraio esse tipo de perfil. Tá, aí eu perguntaria pra ti, por que você acha que você atrai esse tipo de perfil? Né? O que tá aí em você que faz com que pessoas consigam ser abusivas com você? Tem muito mais a ver sobre a forma como você se comporta do que sobre o outro. Eu não sei se essa primeira pessoa que ela se relacionou realmente tem um diagnóstico, né, de transtorno de personalidade narcisista. Eu acho que não. Tá, acho que narcisismo virou hoje em dia lugar comum. Então, qualquer pessoa que, enfim, que tem um pouco de característica e um pouco de coisa, é um transtorno de personalidade. Quando a gente fala de personalidade, todos temos traços, tá? Então, você tem traços narcisistas, eu tenho traços narcisistas, o Gabriel tem traços narcisistas, faz parte. O que acontece é que quando ele extrapola e fica de um jeito que tá fora de uma linha que a gente considera como comum,
aí a gente tá falando de um transtorno. Então, provavelmente essa pessoa tem uns traços, talvez um pouco mais característicos, mais elevados, mas eu acho que tem a ver com como você se comporta. Porque o limite é nosso. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permita que elas façam com a gente. Então, nunca é sobre como o outro me trata, é sobre como eu permito que o outro me trate. Mas é comum isso, né, das pessoas reclamarem, nossa, eu tô de novo atraindo o mesmo perfil. Isso tem alguma relação, assim, com a nossa... com como você se comporta, né, na verdade. É muito sobre a pessoa, é sobre né? Você, tipo, e provavelmente teve questões ali atrás, naquele relacionamento de 17 anos, que ela não conseguiu elaborar. E ela tá tendo uma nova chance de elaborar isso agora num novo relacionamento com outro narcisista. Ou seja, né? De repente teve uma série de coisas que eu deixei pra lá e percebe que toda vez que a gente foge de alguma coisa na nossa vida, essa coisa se apresenta pra gente de outra maneira, assim. Porque é como se a gente realmente tivesse uma necessidade de resolver aquilo, assim. Então, eu de verdade procuraria um processo psicoterapêutico pra me curar. Né, para elaborar as questões que ficaram desse relacionamento anterior e para que eu seja uma pessoa que atraia outro tipo de perfil. Já que esse perfil te faz mal, muito provavelmente, né? E tem alguma coisa, Nath, nos relacionamentos que as pessoas... que é comum, assim, que você percebe que pecam e continuam fazendo as mesmas coisas, que às vezes é simples, assim, de resolver. Tem algo em comum, assim, nas relações? Não sei se eu entendi bem sua pergunta. Tipo assim, coisas que todo mundo faz ou... E que é simples e que a gente sabe que isso vai dar errado em algum momento, sei lá. Nessa falha da comunicação, por exemplo. Eu acho que o principal é a mentira. O certo e o correto seria o compartilhar o todo. Mas as pessoas omitem e mentem, né? E eu acho que uma outra questão que acontece também é da gente não falar. Então, às vezes porque você não quer brigar, às vezes porque você não quer, enfim, expor de alguma forma, você não fala. E o que acontece é que você guarda, você sente, você pode até não ter verbalizado, mas aquilo foi sentido. E aí, na hora que você vai falar, é tarde demais. E você talvez pudesse ter consertado as coisas ali atrás, mas você não fez porque você, eu não vou brigar com a minha, então eu não vou falar nada. Eu não gostei como ela me tratou, eu não gostei do que ela falou, eu não gostei da atitude que ela teve, mas eu não vou falar nada pra gente não brigar, vai estragar. Isso é muito comum. E aí você deixa. Aí, ou a Mi sempre recebe de um jeito errado as coisas que eu falo também. Então, não quero que ela faz escândalo e tal. E aí você vai deixando, vai deixando. Só que cada grãozinho que você colocou ali, chega uma hora que tem um castelão de areia. E aí ele se torna insolúvel, sabe? Você fala, não importa quanta água eu coloque aqui. Tipo, tem muita areia já e eu só não quero. Exatamente. E eu acho que esse é um grande problema, assim, de relacionamento, sabe? É a gente não falar. Por preguiça, por medo de brigar, e a gente só vai acumulando, assim, porque a pessoa vai fazendo coisas e a gente vai deixando, e quando tá tarde demais, assim. E qual a relação que a gente pode entender se ela é importante e o tamanho que a gente pode dar valor para ela de rede social com a nossa vida real? Porque hoje se confunde no pior sentido que eu entendo, onde as pessoas conseguem investir muito mais em uma vida que ela não tem a mesma referência, que é nas redes sociais, mas na vida pessoal ela tem uma outra vida e que até ela se confunde com isso mesmo e acaba trazendo algum transtorno, né? Até que ponto isso é importante ou atrapalha demais? Eu acho que toda ferramenta, assim como uma caneta pode salvar uma vida, ela pode tirar uma vida. Depende do uso que a gente dá, tá? Então, assim, eu acho que a ferramenta a rede social, ela pode ser muito bem aproveitada na tua vida. Eu tô aqui por causa da minha rede social. Né? Se eu não tivesse, tipo, eu trabalho muito por conta da minha rede social. Então, eu olho a minha rede social como um recurso muito poderoso e que me traz acesso a muita coisa que talvez eu não teria se não existisse o mundo rede social, né? Não seria da forma como é, o fato da gente fazer podcasts, a gente precisa de uma audiência para isso e tudo mais. Mas eu acho que tudo tem que ser, é o uso que você tá dando. Então, sempre o termômetro vai ser como você se sente. Se você tá numa relação que quando eu saio daqui,
eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo em paz, eu tô me sentindo feliz, alegre. É uma relação legal. Agora, se toda vez que eu encontro com você, eu saio de um jeito que eu, sei lá, fico meio mal, angustiada e tudo mais, é uma relação que tá me fazendo mal. Idem a rede social. Se você passa muito tempo ali dentro da rede social e ao invés dela te trazer o benefício de você dar uma risada, de você assistir algo que seja inteligente, que te toque de alguma forma, enfim, e que te faça bem, isso tá te gerando um sentimento de inferioridade, de se sentir mal, você já tem o teu termômetro, né? E aí o que eu posso fazer para que essa mesma ferramenta, ela comece a ser uma ferramenta que salva ao invés de uma ferramenta que mata? É deixar de seguir as pessoas que eu tô seguindo, buscar outro tipo de conteúdo, porque a escolha é sua. Total. Né? Quem vai dizer ali para aquele algoritmo que tipo de coisas que você quer assistir é você? O controle é seu, né? Então, assim, assuma o controle disso, porque a partir do momento que você assumir esse controle, é você que tá ali, né? Tipo, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. É muita. Muita. Nossa, eu vejo umas frases, uns cortes, assim, que eu falo, meu Deus, isso é muito pra minha vida, assim. Eu aproveito demais. De verdade. Também. Assim como vejo um monte de besteira, Lógico. Tipo, pra dar risada e, tipo, coisa de cachorro, que eu adoro. E eu adoro, entendeu? Assim, naquele momento é aquilo que eu quero. É isso, exatamente. É um remedinho pra alma, assim, sabe? Pra desconectar, pra, tipo, e aí você compartilha. A pessoa comenta algum negócio que você não tinha visto. Eu acho super legal, assim. Mas eu poderia só ficar vendo coisas, sei lá, de assassinato, homicídio fofoca. E também fofoca de artista, sei lá, que coisas que nada, né? ou sei lá, pessoas que estão vivendo uma vida que tá muito longe da minha e que me gera um certo tipo de constrangimento, de sentimento de inferioridade com relação a mim mesma, mas não é o tipo de conteúdo que eu tenho ali, não são as pessoas que eu sigo, então eu acho que um bom sinal é quando você tá no feed ali, rolando ele, é observar que tipo de sensações que você tem, né? desperta em você. Porque muitas vezes a gente tá seguindo uma pessoa e aquela mesma pessoa desperta esse sentimento em você de tudo, assim, que a gente tem esses momentos, né? Nossa, que coisa mais ridícula, olha o que essa pessoa postou. E ontem ela postou outra coisa, nada a ver. Então para de seguir, é simples assim, né? Tá despertando esse sentimento, é um bom sinal para você deixar de seguir e seguir coisas relevantes, ou né? até mesmo, sei lá, fulana casou, fulana teve filho, eu não casei, não sei, não, sabe? Toda vez dá um tempinho, assim. Exatamente. Né? Mas fulana é minha amiga, tudo bem, mas corta ela um pouquinho, bloqueia. Não vai nem saber, entendeu? E acabou, tipo, não traz isso pra sua vida, porque esse tipo de comparação não é algo que vai te fazer bem, ou seja lá o que for, né? Esse clã foi promovido, exatamente, não sei o que, não. Exatamente. E a comparação, ela só deve ser feita com você mesma, né? Ela é inevitável, né? A gente, como que eu sei se eu sou alto ou se eu sou baixo? Se eu sou gordo ou se eu sou magro? Tem outras referências. É a única forma de eu entender quem eu sou. O meu entendimento sobre mim parte do meu entendimento sobre o outro. É louco isso, né? Então eu preciso do outro para entender quem eu sou. Mas, todavia, porém, em contrapartida, vamos nos comparar com generosidade e bondade, entendendo que temos momentos e oportunidades diferentes e que isso faz toda a diferença, né? Talvez fulano teve oportunidades que você não teve, talvez ciclano esteja ali, enfim. Porque o ciclo social é completamente diferente do seu, nasceu em outro ambiente. Exato, tudo isso tem conta e é isso. Tenha essas referências ali, né? Entenda isso. Acho que existem boas e más competições também, coisas que fazem bem. Então a competição consigo mesma, ela é muito positiva, mas com o outro, a não ser que seja num esporte, é isso. Não é muito bem-vinda. Eu tenho algumas frases aqui que eu gosto de trazer para você falar um pouquinho, comentar se é mito, se é verdade, o que você concorda. Transtornos como depressão e ansiedade, eles podem impedir uma pessoa de trabalhar? Podem. Sim. Com Isso certeza. É bem sério, sim, né? muito. E bastante, assim, e acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Eu não passei, nunca passei por isso, mas conheço pessoas muito próximas e assim, de realmente não conseguir sair da cama, né? É algo muito sério. Muito. Não acontece com todo mundo, tá? Lógico. A gente tá falando de grau mais elevado, né? Sintomas muito mais fortes, mas sim ocorre. E o relacionamento saudável,
os parceiros, eles não se anulam, eles se completam. Concordo plenamente. Acho que um relacionamento saudável se constrói a dois e que é um apoiando o outro e que, lembra quando você falou assim, a gente tem que ter objetivos e metas de vida que são semelhantes? Eu acho que isso acontece quando os objetivos eles estão ali unidos. Acho que quando um quer uma coisa e o outro quer outra coisa, fica difícil porque as pessoas não estão em sintonia. Mas quando você está em sintonia e os objetivos são os mesmos, nossa, o apoio é fundamental e ele ocorre de uma forma natural, ele não é forçado, né? Porque vocês estão caminhando para o mesmo lugar. Era isso que eu ia falar. É a certeza que não importa, você pode trabalhar numa outra área e eu completamente diferente, mas a gente sabe que a nossa caminhada, ela é para o mesmo destino, né? Exato. E aí, se você, tipo, essa caminhada depende de que você seja promovida, essa pessoa vai te apoiar, vai te ajudar, vai, tipo, entender quando você tiver que ficar um pouco até mais tarde, ou quando você tiver uma reunião específica, vai te ajudar na elaboração dos seus slides, vai querer ver, vai querer, enfim. Não é competição. Ela tá te apoiando, né? Total. E depressão e tristeza são a mesma coisa? Tá, não. A depressão, na verdade, o principal sintoma da depressão é a apatia. É a falta de motivação para fazer as coisas. Então, pessoas que estão muito deprimidas, às vezes elas não conseguem nem tomar água. Elas precisam de uma outra pessoa ali para, tipo, trazer alimento. Porque se depender dela, levantar-se da cama para ir buscar alimento, ela não vai. Ela até come, mas ela não vai buscar. Então, ela não tem motivação para fazer as coisas, tá? Junto com essa falta de motivação está o sentimento de desesperança. A desesperança é muito presente na depressão. E o que acontece quando a gente não tem esperança é que a gente não acredita que nada de bom vai acontecer. E aí a gente tem angústia como consequência. E aí esse sentimento de angústia, essa angústia permanente, é o que a gente chama de tristeza popularmente, né? Então assim, mas ela vem de um ciclo. Então, de novo, igual o TDAH, né? Eu tenho uma apatia, uma falta de motivação vinculada com uma desmotivação, e o fato de eu estar desmotivado ali e desesperançoso com relação ao meu futuro faz com que eu sinta essa angústia permanente, e aí é a tristeza. Mas ficar triste porque coisas aconteceram não é depressão. É um sentimento, né? Exato. Que eu posso acordar, sei lá, lembrar de alguma coisa, me sentir triste e depois passar, É né? Não tem a ver uma coisa com a outra. Mas a questão da pessoa pessimista, né? Isso é algo que a gente convive às vezes, precisa no ambiente de trabalho, por exemplo. E pessoas pessimistas, ela tem algum transtorno mental? Não. Não tem a ver com isso, né? Não tem a ver Às com vezes isso. é só uma... É um traço, tem mais a ver com um traço de personalidade, tá? A gente tem traços de personalidade 50% genéticos e 50% ambiente. Então, tem coisa ali que vem dos nossos ancestrais mesmo, que a gente não tem controle. E toda uma outra parte que vem do ambiente, que essa sim a gente tem controle. Mas é muito mais traço de personalidade, tá vinculado com traço de personalidade do que com um transtorno, assim. Então, a gente tá falando de personalidade. E muito provavelmente história de vida, né? Então essa pessoa viveu momentos da vida dela que fizeram com que ela acreditasse que tudo sempre vai dar errado. Exatamente. E aí o mecanismo de defesa dela é sempre achar que vai dar errado, porque ela já tá pronta pro pior, sabe? Que é o que eles sempre falam, né? Exatamente. E Nath, o mau humor e a ansiedade, eles podem ser sintomas de transtornos mentais? Sim, com certeza. A ansiedade está presente em muitos transtornos mentais e as alterações de humor também. Então, é importante investigar, tipo, eles estão bem presentes, assim, na grande maioria dos transtornos mentais. Mas não é importante investigar mesmo, Sim, porque ele não é decisivo. Não é decisivo e pode ser só que você esteja ansioso, o que também é um transtorno, né? Mas enfim, é um transtorno de ansiedade. Mas a alteração de humor, de repente, pode ter a ver com o momento de vida que você tá vendo. É importante investigar. Porque também a gente tem que ver o que a pessoa tá chamando de alteração de humor, né? E essa frase aqui, ela é de um relacionamento tóxico. Você não tem capacidade para conseguir fazer isso sem a minha ajuda. Com certeza. Em geral, sim, né? Como é que funciona isso, hein? É muito doido, né? Essa questão do... Porque eu falei esses dias aqui, a gente até estava falando um pouquinho antes de iniciar o nosso episódio, que
que é natural a gente, quando se envolve num relacionamento, principalmente nós mulheres, né? A gente, quando se envolve emocionalmente, sexualmente, por exemplo, com alguém, a gente já tá muito mais envolvida. Sim, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E aí, eu sempre falo isso, você fica... Eu quis dizer na maioria das vezes, tipo assim, a maioria das mulheres, tá? Porque não, a gente não tá excluindo que existam, claro, senão lógico. a galera já... Mas falando por mim, né, usando de exemplo, que eu falo sobre isso, que me deixa menos inteligente quando eu me envolvo, porque eu não consigo enxergar tanto os sinais que a pessoa está emitindo sinais o tempo todo, a gente e a pessoa também. Mas ao mesmo tempo a gente percebe, só que às vezes a gente não quer, a gente até acha desculpa para aquele maltrato que a pessoa teve com alguém, quando ela tentou me diminuir de alguma situação. Então, como eu estou envolvida, eu não me sinto tão inteligente para captar isso, ou eu entendo, porque a gente entende, todo mundo é inteligente, mas assim, no final das contas eu não quero, porque eu já tô tão envolvida. Nossa, é tão maravilhoso, né? Tem outras coisas, a nossa química, que a gente gosta muito de falar e exaltar isso. E aí, quando a gente vê, já passou... meses, anos, e você tá super envolvido e de fato é um relacionamento tóxico, muitas vezes. Então, é um pouco disso quando a gente se envolve no emocional. Como é que funciona isso? Quando a gente se envolve emocionalmente, a gente tem um excesso, né? Na verdade, a paixão, o estado de apaixonamento, ele é neuroquímico. Então, a gente tem uma série ali de neurotransmissores que vão sendo jorrados na nossa corrente sanguínea e que alteram mesmo a nossa visão, a nossa percepção. E a gente tem artigo científico publicado mostrando que paixão diminui QI. Então, a gente fica com um cognitivo mais lentificado de verdade. A gente tem um desligamento também, né? Sim, de 1 ano. A gente tem um desligamento ali do córtex pré-frontal, um pouquinho, tá? Então, realmente, a gente fica burro. Tá? A gente fica burro quando a gente tá apaixonado. A gente, agora com relação a sinais e da gente olhar e da gente, de repente, já tá envolvido. Acho que ninguém começa alguma coisa pra dar errado, né? Você não começa uma empresa pra falar, daqui a 1 ano eu vou quebrar. Você não casa pra falar, daqui a 10 anos eu vou me divorciar. Você não, sei lá, não inicia uma amizade pra falar, do ano que vem a Mi vai ser muito cuzona comigo e vai me ferrar, né? Exatamente. A gente quer que dê certo, né? Você não vai a uma palestra torcendo para que o palestrante seja péssimo em oratória, né? Você tá torcendo para que aquela palestra seja boa. Então, a gente coloca, né? Tanto que quando a gente sai de um relacionamento, a gente dói muito a dor das expectativas que a gente colocou com relação àquilo, mais até do que muitas vezes o relacionamento em si ou a pessoa em si. Mas eu queria ter filhos, eu não tive. Eu queria que a gente tivesse ido fazer uma viagem X que a gente estava programando e não foi feita. Ou eu gostaria que tivesse sido dessa forma. Então, futuro interrompido, né? A gente sofre, né, essas perdas que na verdade elas nem existiram. Elas nem são reais, mas das expectativas que você colocou com relação àquilo, né? Então, a gente tem esse sofrimento também quando a gente começa uma coisa, então acho natural que seja assim. Acho muito difícil, de verdade, assim, não vou dizer que não existam exceções, que existam, tipo, nossa, uma pessoa que seja perfeita pra você. Então, que você vai ter que passar por cima de algumas coisas, faz parte de relacionar-se. É natural, porque senão também a gente entra num parâmetro de que, cara, eu não posso aceitar nada que não seja dentro, e não é assim. Tipo, nenhum relacionamento vai fluir ou vai pra frente se você, tipo, não souber ter flexibilidade e entender que às vezes naquele dia aquela pessoa teve aquele comportamento porque ela também, sei lá, não tava num dia legal e talvez aquilo não a defina enquanto pessoa. Agora, se ela tem repentinamente repetidas vezes, aquele comportamento, sinal de alerta, tipo, esse cara sempre maltrata pessoas e não sei o quê. Aí eu acho que é uma coisa. Agora, uma vez aconteceu, numa ocasião, num momento específico, de verdade, eu acho que faz parte relevar algumas coisas, tá? Só pra deixar isso daqui. Quando a gente fala de uma relação abusiva, a gente tá falando de algo que é muito sério, que é muito grave, né? A gente tá falando de um abusador. E um abusador é uma pessoa que abusa de ti de várias formas. Então, ela é abusadora na relação sexual. Ela é uma pessoa que não vai te respeitar na hora que ela estiver se relacionando contigo. Que se você disser assim, eu não quero fazer isso, ela não vai te respeitar com relação a isso. Que se você disser, tá doendo, ela não vai parar, ela vai continuar. Ela é
ela é abusadora na hora que ela se relaciona contigo sexualmente. Ela é abusadora nas palavras que ela tem com você. Então, ela é abusadora também na comunicação dela. Então, ela vai te dizer coisas pra te diminuir, do tipo, você não consegue, você não é capaz. Você é burra mesmo, né? Anta, né? Sei lá, qualquer tipo de coisa assim. Tu tá gorda. Fulana tem a bunda mais bonita que a tua, sei lá. Então a pessoa é abusadora na comunicação dela e ela é abusadora nas atitudes dela. Ou seja, ela é uma pessoa que o foco dela tá nela e não tá em você, né? Não tá no outro. Então, assim, ela vai priorizar aquilo que é importante pra ela. Eu quero ir pra praia e eu quero ir pro campo. Não, vamos pra praia porque é o que eu quero. Ela não vai levar e considerar, sei lá, aniversário da minha mãe, a gente, não vou. Porque sua mãe é chata. Então, ela vai ter sempre uma forma de se colocar dentro daquele relacionamento onde ela não faz sacrifícios e você acaba fazendo. Então, você entende que é uma relação muito diferente, Sim, assim? Total. Muito diferente. Eu costumo dizer, de verdade, que as pessoas são o que são. Tá? Eu acho muito difícil essa questão do tipo, o príncipe encantado, o cara que ficou por um ano tratando super bem a mulher e depois de um ano ele tinha comportamentos anteriores. Talvez você não tivesse olhado para esses comportamentos como você deveria, mas eles estavam ali. Porque as pessoas são o que são. Uma pessoa que tem um alto nível de agressividade, ela tem um alto nível de agressividade e ela é agressiva. E ela não é ela é. Entende? Então, assim, ela vai, na hora de falar, ela vai falar palavrão, ela é agressiva. Um abusador é um abusador. Então, ele é um abusador. Tipo, talvez ele estivesse ali no momento mais ali da conquista, da paixão e não sei o quê. Ele tenha feito menos, mas ele fazia. E são comportamentos muito específicos, assim. Então, eu acho que é ficar de olho mesmo, sabe? Assim, na relação. Tipo, principalmente na questão sexual. Eu acho que essa questão, ela é bem evidente em relacionamentos abusivos. Sabe, só fazer um comentário, assim, que eu também já reparei em outros casos de pessoas mais próximas de estar em um relacionamento tóxico, que a gente fala mais, mas a pessoa, ela também acaba tendo algumas atitudes tóxicas. Meio que desperta isso nela. Ela não era assim, e eu não sei se é pra conseguir conviver com essa pessoa, mas ela vai se permitindo isso. Isso acontece? Muito, e na verdade o que acontece é que você, tipo assim, você tá ali no relacionamento, aí você quer ir à academia. Aí o teu namorado vira e fala assim, não gosto, eu acho chato, tipo, esse ambiente de academia pra mulher não é legal, porque, enfim, os caras ficam olhando tua bunda, e não sei o que, não sei o que. Mas fala, tudo bem, vai. Eu não vou à academia, então eu vou fazer meus exercícios em casa, ou vou andar no parque pra não desagradar, enfim. Já que isso é algo que incomoda ele. E aí, depois ele vira pra você e fala assim, eu vou, não sei o que. Aí você fala, não, você não vai. Às vezes você nem liga, mas você fala, não, você não vai, mas é porque, tipo assim, se eu não posso, você também não pode. Então, tipo, se eu não posso fazer, então você... E aí começa essa questão, que é a questão da competição, assim, né? Você começa também a poldar e moldar uma série de questões ali dentro daquela relação. Porque já que você não pode, então você também não quer permitir. E aí isso só piora as coisas, tá? Eu trouxe o exemplo da academia, não é sobre isso, tá? Tipo assim, é só um exemplo aleatório, assim. Até porque eu acho que tudo pode ser conversado, né? Se de repente o cara se sente mal com relação a isso e ele não seja um abusador. Vocês podem ver, tipo, tem academia que só frequenta mulher, enfim. Então existem outras soluções ali. Mas que seja qualquer outra coisa, assim, sabe? Você não pode fazer isso. Aí você também não quer que a pessoa faça. E aí começa esse joguinho, assim, sabe? Então começa a se tornar uma relação abusiva, né? Porque você começa a ser é igual quando você convive com um dependente químico, né? Você fica ali como um codependente. Então, é a mesma coisa, você fica como um coabusador. Exatamente. Nossa, muito bom. Ai, Nath, estamos Você chegando gostou? no final da nossa conversa aqui. Por mim, ficaria muito mais tempo. Acho que foi super gostoso trazer essas questões. Mas antes de falar um pouquinho sobre você, suas redes sociais, eu sempre faço 3 perguntas finais aqui. Eu gostaria de saber de você também. O que a vida tem que ter para ela valer a pena? Sol. É gostoso mesmo. Você tem que ter sol, né? Acho que nada ajuda mais do que um céu azul para contribuir para nossa felicidade. E a nossa vida gira em torno do sol, né? Tudo, o nosso alimento vem do sol, o nosso oxigênio vem do sol por conta da fotossíntese das plantas. Então acho que tem que ter sol.
E a natureza é perfeita, né? Perfeita. O que é Deus pra você? Uma energia presente em todas as coisas, em tudo ao mesmo tempo e que tá sempre ali. E uma energia tão bondosa, cuidadosa e amorosa que ela só entra na sua vida se você permitir. E é maravilhoso quando a gente permite. Sim. E o que não aconteceu na tua trajetória que mudou a sua vida, assim? Como assim? Não aconteceu? Não aconteceu. Você queria tanto, não aconteceu e isso mudou o rumo. E foi bom. Nossa, eu queria muito trabalhar com perícia criminal, sabe? Tipo, era o que eu Olha, mais queria fazer, assim. Interessante. E aí, quando eu entrei na Neuro, eu queria fazer esse estágio e tal, tinha lá na Santa Casa. E aí, acabou que, tipo, veio a pandemia e ninguém podia entrar lá nos presídios e não sei o que. E eu fiquei na neurocirurgia. E foi a partir da neurocirurgia que veio toda a questão dos podcasts, de eu fazer parte de uma equipe médica. Enfim, eu trabalho com neurocirurgiãs, assim, de excelência. E eu acho que isso mudou tudo na minha vida. Foi a partir daí que deu o grande start. Foi do fato de eu não ter conseguido fazer as perícias criminais. Legal, viu? Nem tudo, né? Exato. Que a gente tenta abrir uma porta, aquela porta não é pra você, porque tem coisas muito melhores esperando, né? Com certeza. Isso é muito bom. Nath, fala um pouquinho dos teus projetos para 2024. Tá, eu vou lançar um curso agora em janeiro de 2024. É um curso sobre manejo clínico, então ele é voltado para profissionais da psicologia, estudantes e formados, enfim. Esse é um grande projeto de 2024. Eu tenho o projeto do Instagram e eu tenho uma clínica hoje com a Karina. Então, nosso objetivo é crescer a nossa clínica, nos atendimentos, enfim, a gente trabalha tanto com a parte de psicoterapia, quanto com a neuromodulação e com as avaliações neuropsicológicas. Então, são esses os projetos para 2024. Vamos continuar o podcast, a gente vai dar uma reformulada na forma como ele está acontecendo ali, para que ele se torne um pouco mais atrativo. E são esses os planos. Muito bom, eu deixei, mas fala aí o teu arroba, eu deixei na descrição. É @nagodaiol e do podcast é @podcólogas. Então, tá na descrição, acessem, sigam a Nath, porque é maravilhosa, tá sempre respondendo caixinha, eu vejo lá, isso é ótimo. Como a gente se atualiza nas caixinhas, né? Elas são ótimas. Eu adorei a nossa conversa. Eu também, muito. Espero que você tenha gostado também. Bastante. E em breve vamos ter outros episódios também. Combinadíssimo. Muito obrigada, gente. Nath. Gente, obrigada pela participação de vocês. Curte muito, se inscreve no canal, nos acompanha aí nas nossas redes do 2PCast Oficial. E nos encontramos no nosso próximo episódio. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau.